Interessante, isso aí pode ter várias consequências, né, Piperno? Porque se a gente tiver a anulação da delação do Mauro Cid, o que veio depois, por consequência dessa delação, também, teoricamente, seria anulado. A própria investigação que mira o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, sofreria, em algum grau, algumas modificações. O passaporte está apreendido desde a delação do Mauro Cid. Se a delação cai, teoricamente, essa apreensão, essa medida cautelar também deveria cair. Enfim, cada peça que vai se movendo agora, o Fábio Piperno, vai gerando consequências outras que impactam a vida de muitos outros personagens nessa história toda. Quero te ouvir. Mas, Dalcinho, aí que está o negócio. Caem os benefícios para o delator, mas fica valendo tudo que ele disse. E por que caem? Porque ou ele omitiu e ele prometeu contar tudo, geralmente é assim, né? O delator promete contar tudo. Então, se ele mente ou se ele omite, aí o poder, enfim, o poder judiciário tem poder, então, de falar, bom, eu não aceito mais a tua delação, mas aquilo que ele já disse e que se tornou público, continua valendo, porque isso não significa que ele vá, por exemplo, apagar as provas, ou as provas que ele entregou acabem perdendo a validade de alguma forma. Agora, veja, Nelson, é óbvio que a Polícia Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, e mais ainda o ministro age com a frieza de um enxadrista. Ele não tem por que ter pressa, ele não pode errar. Todos os movimentos têm que ser muito bem calculados, até porque uma coisa é prender e eventualmente condenar o cidadão que estava lá no 8 de janeiro, o anônimo da multidão. A outra é acabar de alguma forma indiciando, prendendo, enfim, mas chegando a um general que foi candidato a vice-presidente da República e um outro todo-poderoso, como era o caso do general Augusto Heleno. Agora, eu entendo, Nelson, que da forma como os fatos evoluíram nesses 2 últimos dias, e veja, ontem mesmo, Mauro Cid já foi prestar um outro depoimento que já estava marcado, aliás, já estava agendado antes dessas últimas revelações. Eu imagino também que ele não tenha tido tempo para sentar com a sua defesa e elaborar uma outra linha de defesa de segunda-feira para cá, diante desses fatos novos. Então, ou seja, ele deu um depoimento ontem, vai conversar amanhã com o ministro Alexandre de Moraes e aí sim, talvez a gente possa imaginar um outro desfecho, inclusive com a revelação de novos fatos, a partir do momento em que ele teve sim a oportunidade de elaborar uma outra linha de defesa. Inclusive, há quem diga que o Mauro Cid possa voltar à prisão depois destas novas investigações, destes novos fatos. O Alangani, pediu, Zé? Sim, isso que o Piperno falou é muito interessante. Eu tive a oportunidade de acompanhar o debate no Congresso, a aprovação dessa lei, a sanção do presidente Lula e a discussão depois no Supremo Tribunal Federal. Esse é o percurso de uma lei. Uma lei só é usável, boa, madura, depois de passar pelo Judiciário. E depois de acompanhar no Judiciário, eu pude ver que a lei da delação tem uns que se chamam os jargões jurídicos de vacus legis, né? Tem uns intervalos muito fortes de legislação e de regulamentação. Isso deve acontecer no futuro ou deixarem assim. Mas qual é esse intervalo? É sobre a desconstituição da delação. Pela lei, ao se declarar fora, o delator, ele preserva as informações contra ele, não podem ser usadas, né? E também as provas que ele gerou não podem ser usadas no processo. Neste caso aí, a lei é muito clara que fala em omissão. E ele omitiu, o Cid omitiu esses dados que foram recuperados no celular dele. E mesmo diante da omissão, é preciso avaliar se foi uma omissão dolosa ou porque ele não sabia. Ele disse que não sabia, mas não é crível que ele não sabia de tudo aquilo que estava no celular dele, né? Então, é esse debate que tem que ser feito. O uso ou não das provas coletadas. E por isso que fica em sigilo. Mas já que houve a abertura do sigilo, a Justiça está entendendo de que foi uma omissão dolosa.
Ou seja, ele sabia e não revelou como deveria, como é o contrato de delação.